Fala, automatizador, tudo beleza? Hugo aqui da Autotic, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é para falarmos sobre rotação de números, né, em uma campanha de envio em massa de WhatsApp, tá? É um assunto bastante interessante, tá? Muitas pessoas tentam buscar esse conhecimento, mas eu quase não vejo muita gente falando, né, ensinando, tá? E aqui nesse tutorial você vai aprender como você pode distribuir, né, a carga ali de envios para múltiplos números, né? Em vez de, por exemplo, você concentrar a carga toda em cima de um número, aumentando assim a chance de banimento, você vai reduzir, né? Você vai diminuir a chance de banimento porque você vai estar distribuindo essa carga para 2 ou mais números, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Se você tem acompanhado aí os nossos outros canais, outros vídeos e porventura tem te ajudado, não deixe de se inscrever aí no canal, tá bom? Para poder apoiar o nosso trabalho e já deixa um like também nesse vídeo, porque isso ajuda, tá? O YouTube a entregar para outras pessoas que certamente estão precisando também desse conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Eu tô aqui com a minha automação aberta no NHN, tá? E aqui é um exemplo de envio em massa, tá? Onde eu tenho aqui uma lista, né, de clientes fictícios, tá? Eu coloquei esse set aqui só para poder associar eles um número de WhatsApp, tá? Porque como eles não têm número de WhatsApp, né, eu estou associando aqui um número padrão para todos, tá? Que no caso é o número da Autotic, ok? Então todos eles vão ter o número da Autotic e os envios que estiverem sendo feitos vão ser feitos para a Autotic, tá bom? Em seguida eu tenho aqui um node para limitar, né? No caso são 5 clientes, mas se eu quiser colocar 2, 3 eu posso aqui. E aí vai entrar numa estrutura de loop, onde para cada cliente eu vou fazer um disparo de texto, tá? Aguardando ali um intervalo de 2 segundos. É claro que aqui a gente recomenda você colocar no mínimo 5 segundos, tá? Estou colocando 2, mas para fins de teste mesmo aqui, de aprendizagem, tá bom? Bom, e aí o que acontece? Se você que já acompanhou outros vídeos da Autotic, você sabe que a Autotic ela tem uma API de WhatsApp chamada Zap, a gente já está conectado com um número aqui, tá? Nessa janela. Numa outra janela anônima, a gente tem um outro número conectado, tá? Na Zap, toda vez que você quiser conectar um novo número, né? Se a sua API tiver múltiplos números para poder conectar, você pode conectar cada um numa janela anônima, tá bom? Então, tenho aqui o número 2, tá? Que é o número do setor de marketing da Autotic, e temos o número 1, que é o meu número pessoal, tá? Então, a ideia é que nós consigamos enviar as mensagens para os destinatários, fazendo essa alternância entre os remetentes, ok? Porém, de uma forma dinâmica. Então, você não vai, por exemplo, chegar ali e enviar para 100 primeiras pessoas com o número 1, e aí depois você muda e manda para as outras 100 pessoas com o número 2. Não, vai ser uma coisa dinâmica. Então, se são 100 pessoas ali, por exemplo, vai enviar ali com um número, a próxima vai enviar com outro número, o outro com outro número, e aí vai fazendo essa alternância de forma dinâmica, fazendo com que o seu envio seja mais conservador, já que a carga de envio vai estar sendo distribuída entre esses números, tá? É claro que aqui no exemplo a gente está fazendo apenas com 2 números, mas você pode aplicar com quantos números você quiser, e eu vou te mostrar como é feito, beleza? Então, antes de fazermos a implementação dessa rotação de números, eu quero só te mostrar como isso aqui está funcionando, tá? Então, eu tenho aqui o HTTP request com os dados da API. Os dados estão fixos, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui os dados mapeados do número 2, ok? Que é o WhatsApp do setor de marketing da Autotic. Se eu chegar e disparar isso aqui, por exemplo, ó, vou chegar aqui e vou enviar. Ó, vou enviar. Ó, repare que eu recebi a mensagem em nome do WhatsApp da Autotic, do setor de marketing da Autotic, tá? Se eu chego aqui e altero, né?
Vou colocar aqui session key Hugo, tá? E session Hugo, tá? Na WhatsApp, são essas duas informações que você precisa para que a automação identifique qual é o número de remetente para poder fazer o envio da mensagem. Então, é sempre session e session key, tá? Talvez aí na sua API de WhatsApp possa mudar a estrutura, mas o conceito é esse. Então, coloquei aqui Hugo e Hugo, né? Na session e session key. Vou executar e aí ele vai mandar a mensagem, porém agora com o WhatsApp do Hugo, ok? Beleza, então eu tenho esses dois números de remetente, tá? Hugo, como é que eu faço então agora para deixar isso de forma dinâmica, né? Vamos dizer, eu tenho 5 clientes aqui, né? Aqui ele retorna 5 clientes. Ah, eu gostaria que enviasse para um com o WhatsApp do Hugo, o outro com o da Autotic, depois com o do Hugo e os dois últimos com o da Autotic, né? Um exemplo, alternando. Você faz isso criando um array, tá? E usando ali uma função do math, né? Math random, para poder gerar ali um número aleatório de acordo ali com a quantidade de números que você quer fazer a alternância ali, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui parâmetros, tá? E eu vou adicionar mais um campo, pode ser do tipo string mesmo, tá? E aí eu posso botar o nome aqui assim, ó, de sessions, tá? Sessions, beleza? E aqui eu vou colocar uma expressão, tá? Que vai ser do tipo array, ok? Então, um array é quando você coloca aqui um conjunto de valores entre colchetes, tá? Você vê que quando eu abri e fechei colchetes aqui, ele já apareceu array, tá? E aí, basicamente, os índices eles são separados aqui por vírgula, tá? Você coloca aspas, né? Por exemplo, vou colocar aqui, ó, aspas. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, valor 1, tá? Aí eu dou uma vírgula aqui, abro e fecho aspas, coloco o valor 2, tá? E aí você pode colocar quantos valores você quiser aqui, tá? Valor 3 e assim sucessivamente, ok? A ideia é que cada valor aqui seja um par de session e session key, tá? Hugo, eu não poderia separar, por exemplo, como você criou aqui sessions, eu não poderia chegar aqui e colocar session keys, ou seja, um outro array só para o session key? Não, por quê? Porque quando a gente for usar a função para gerar número aleatório, essa função ela vai ser aplicada de forma isolada para cada constante aqui. Então, isso tem um risco de aqui puxar uma seção que não condiz com a sua respectiva session key, tá? E isso furar isso a automação. Por isso que a ideia é você, de fato, criar um array com pares de session e session key, tá? Que são dados necessários para a automação saber qual é o número do seu remetente, tá? Então, qual é a ideia que eu tenho aqui? A minha lógica, tá? É simplesmente, vou apagar tudo aqui, ó, e definimos o pare da seguinte forma. Por exemplo, o primeiro número, que é do Hugo, né? Eu colocar aqui, ó, o nome da session, que é Hugo, tá? E aí eu dou um ponto e vírgula, que vai ser o meu delimitador. Eu em seguida coloco o nome da session key, tá? Então, como eu defini aqui, ó, Hugo e Hugo, né? Então, lá no meu NTN, né? Eu coloquei aqui Hugo e Hugo. Por exemplo, se a session key fosse 1, 2, 3, então eu teria que colocar aqui, ó, Hugo, ponto e vírgula, 1, 2, 3, tá? Então, é sempre session, ponto e vírgula, session key, tá? Então, eu vou colocar aqui Hugo também, tá? E aí, depois desse primeiro par de session e session key, eu dou uma vírgula, abro e fecho aspa novamente e coloco o segundo par de session e session key, que seria o quê? Autotic mkt, ponto e vírgula, autotic mkt, que é a session e session key do meu segundo número, ok? Beleza. E aí, se eu executar isso aqui agora,
olha como vai sair, tá? Vou te mostrar aqui. Deixa eu até pausar aqui para não ter risco de dar erro. Ó, vou executar. Calma aí, deu erro? Ah, tá, agora foi. Vou abrir aqui em parâmetros. Olha só que interessante. Repare que para cada cliente aqui, né, tem ali o número de WhatsApp associado a ele, que é o WhatsApp da Autotic, né? Claro que no seu cenário aí, cada um vai ter o próprio número, beleza? Mas isso aqui é só para exemplificar. Mas aí repare que aqui em Session Key, ele meio que retornou ali. É claro, ele não retornou necessariamente em forma de array, né? Porque eu coloquei aqui o campo como string, tá? Se eu escolho, por exemplo, como array, ele de fato ia retornar aqui como um array, ou seja, ia ser um campo chamado sessions, tá? E aí eu teria dois índices aqui. O primeiro índice, que seria o índice 0, com o primeiro par de sessão, né? Que é o Hugo e Hugo, e o segundo índice, que é o índice 1, com o segundo par de sessão, que é Autotic MKT, Autotic MKT, tá? Mas por que eu não usei array aqui? Porque dá erro. Se você tentar fazer isso aqui em forma do tipo array, vai dar um erro na sua automação, tá? Então, por isso que eu tenho que colocar como string mesmo. Até para poder fazer a devida manipulação aqui, usar um número dinâmico, tá? Então, tem que ser string. Então, vai ser impresso assim, não tem problema, ok? Aqui ele acabou saindo vazio porque eu coloquei esse campo aqui, ó, nem precisava, tá? É só sessions mesmo, beleza? Ok, então até aqui tá dando para entender, certo? Agora é onde entra a mágica aqui, ou seja, onde a gente vai colocar isso aqui de forma dinâmica, tá? E aí como é que a gente vai fazer? Aqui em parâmetros, né, onde você definiu aqui o array session, tá? Se você for reparar, por exemplo, se eu chegar aqui e colocar aqui, ó, do lado, tá, do meu array, o índice 0, ele vai puxar o primeiro par de session key. Se eu coloco 1, ele já retorna o segundo, tá? Então, isso significa que se eu tornar o valor desse índice dinâmico, para cada cliente aqui que for associado esse par, né, ou esses pares de session key, cada um vai ter o seu, ok? Então, por exemplo, vai ter clientes que vai ser associado o session key do primeiro número. Já o segundo cliente pode ser associado o par de session key do segundo número. Deu para entender? E aí vai fazendo isso de forma dinâmica. Então, eu vou maximizar aqui para você entender melhor, tá? Então, aqui no lugar do índice, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar math, tá? Ponto floor, ou flu, né? E dentro dele eu vou colocar novamente a biblioteca math e a função random, que gera um número aleatório, tá? Fora dele, ou seja, depois do random, né? Você pode colocar aqui, ó, vezes 2. O que significa isso? Que ele vai gerar os dois primeiros índices de forma aleatória. Então, se eu coloquei aqui 2, ele vai gerar um número entre 0 e 1, ok? Porque aqui na programação, tudo começa pelo 0, não começa pelo 1, tá? Então, quando eu informo aqui 2, não significa que ele vai retornar ou 1 ou 2. Não, ele vai retornar 0 ou 1, ok? Se eu coloco aqui 3, ele vai retornar o quê? Ele vai retornar 0, 1 ou 2, tá? Por que aqui deu undefined, né? Quando eu botei aqui 3? Porque se você for reparar, aqui não tem 3 índices, aqui só tem 2. O primeiro número e o segundo número. Se você tivesse mais um par de session key, aí sim faria sentido você botar 3, tá? Então aqui você vai botar o valor correspondente à quantidade de índices que você tem no seu array, que é a quantidade de números de remetente que você vai usar na sua automação,
no seu envio em massa. Beleza? Então eu vou colocar 2 mesmo, tá? Então isso aqui vai ficar dinâmico. Por exemplo, se você for parar, ó, eu fechei ali, já ficou Hugo, tá vendo? Ó? Se eu abrir e fechar de novo, quer dizer, se eu fechar e abrir de novo, ó, já sai autotick, tá vendo? Você vê que fica de forma dinâmica, ó, Hugo, tá? E aí, se eu executar isso aqui agora, ó, vou executar. Vou abrir aqui. Repare que para cada cliente, né, tem ali o mesmo número de WhatsApp, tá? Porém, cada um agora tem o seu próprio remetente, ou seja, vamos dizer, o seu próprio atendente, né, que vai ali atender aquele cliente. Então, vamos dizer que o atendente 2 vai atender o primeiro cliente, o atendente 1 vai atender o segundo cliente, o terceiro cliente vai ser atendido pelo atendente 2, tá vendo? Então, você consegue associar diferentes números de remetente, que podem ser os seus atendentes aí da sua empresa, do seu negócio, aos números de clientes, tá? Tudo isso de forma dinâmica, beleza? E agora a gente só precisa fazer uma pequena adaptação aqui no HTTP Request para determinar o valor de sessão e a chave da sessão com base nesse array que foi sorteado. Ou melhor, que foi associado àquele cliente, tá? Então, eu vou chegar aqui, vou abrir meu HTTP Request, e aí onde está Session Key, tá? Eu vou colocar essa expressão aqui, ó, do Session, beleza? Porém, eu tenho que usar o índice correspondente. Session Key, geralmente é esse segundo valor. Então, ele é o índice 1, ok? Então, eu só tenho que completar aqui, colocar um colchete e botar 1, tá? Calma aí. Na verdade, fiz errado aqui. Perdão. Aqui, a gente primeiro tem que fazer a separação desses valores para, de fato, gerar os índices. E ali, sim, a gente identifica qual é o índice que a gente quer usar. Então, por exemplo, nós temos aqui um valor cujo delimitador é ponto e vírgula, certo? Então, eu uso a função split, passando ali ponto e vírgula como o delimitador. E aí, se eu coloco aqui, por exemplo, barra 1, ele vai pegar o segundo valor ali do meu índice, certo? Ou melhor, da minha string, né? Então, eu tinha lá session key, separado por ponto e vírgula. Com o split, eu consegui gerar ali 2 índices. Então, o primeiro índice, que é o 0, é o session. E o segundo índice, que é o session key, tá? Que é representado pelo índice 1. Então, eu coloquei ali, ó, índice 1, tá? E aí, ele já pegou aqui o valor do session key, tá? Já o valor de session é a mesma coisa. Eu vou usar essa expressão aqui, ó, tá vendo? Session, eu vou apagar aqui o valor fixo e vou colar a expressão, tá? Porém, como session é o primeiro valor da string, eu vou colocar 0. Deu para entender? Então, índice 0 é o session, índice 1 é o session key. Pronto, eu já tenho aqui a minha session key mapeado na minha requisição, correspondente a o cliente que está passando ali naquele momento. Então, por exemplo, esse primeiro cliente aqui, quem vai enviar a mensagem para ele é autotick MKT. Talvez o segundo já vai ser o Hugo. E assim vai ficar de forma dinâmica. Ou seja, se você vem aqui e fecha isso aqui num formato de loop, então cada cliente que for passar aqui nesse loop de envios vai receber a mensagem em nome de um cliente diferente. Aliás, de um atendente diferente, de um remetente diferente. É claro que vai ter alguns que vão receber ali do mesmo remetente, mas a tendência aqui é isso ficar de forma alternada, de forma dinâmica. Deu para entender? Então, se a gente for testar aqui, né, eu vou até limitar isso em 2, né? Para não ter risco aqui de ter um possível banimento ao vivo, né? Ou durante aqui a gravação, né? Porque o objetivo é mais para poder exemplificar, tá? Então, eu vou ativar esse meu limite aqui, e aí vou pedir só para ele retornar os 2 primeiros itens, tá? Então, vou salvar, ok? E aí, deixa eu só limpar a conversa aqui,
Não, limpar a conversa. Beleza. Vamos executar aqui e ver se ele vai conseguir... Calma aí que deu um erro aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ele tá falando que não tá reconhecendo a sessão. A sessão da AutoTIC. Será que tá desconectado? Não, tá conectado. Bom, um outro método aqui que é importante colocarmos é o trim. Por quê? Porque às vezes o valor ali que você está informando, ele pode ter algum tipo de espaço, tá? Vou colocar aqui também trim, tá? Também é importante você verificar os parâmetros, né? Ó, session, ok? E aqui em cima, session key, tá? Então tá certo aqui. Ele vai no header também. Ah, será que é porque eu esqueci aqui o N? Nem reparei. Será que tinha ou eu tinha esquecido? Pode ser que foi isso também, né? Vamos lá, vamos testar de novo. Ó, agora foi, tá? Só deu erro aqui no segundo. Ó, ele conseguiu mandar com o Hugo, tá? Mas o segundo aqui acabou não conseguindo. Será que o número desconectou? Deixa eu ver aqui rapidinho. Vou tentar mandar pelo painel. Não, até que ele enviou. Não. AutoTIC MKT. Não tá funcionando. Deixa eu entender aqui. A gente entende pelo log mesmo, né? Ah, tá. Já sei o que aconteceu. Eu não informei o nome da sessão correto, né? Ó, é AutoTIC MKT, tá? Ó, eu tinha errado aqui o nome da sessão. Eu acertei a session key do segundo número, mas botei errado aqui na session, tá? Então, sempre certifique também, né? Quando você for montar o seu array aqui de sessões, né? Sempre verificar se você está colocando o nome de sessão e chave da sessão corretamente, tá bom? Porque senão pode furar também sua automação. Vamos apagar aqui? Ó, vou apagar. Vou apagar aqui também. E vamos lá, vamos fazer novamente o teste. Ó, mandou com o primeiro número. E aí, se ele alternar, vai mandar com outro número. Ah, ele vai acabar mandando 5. Acho que ele mandou com 5 que eu esqueci de limitar aqui. Mas tudo bem. Opa, calma aí. É por aqui. É, 5 mensagens. Acabou que ele não mandou... Ele mandou com o Hugo? Não, não mandou. Deixa eu ativar esse limitador aqui de novo. Vamos lá. Executar aqui de novo. Deixa eu limpar lá. Bom, ele vai enviar só com 2 agora. Enviou com o primeiro e mandou com mais um.
Opa, sempre... no caso aqui ele acabou mandando tudo com o Hugo, tá? É porque às vezes tem caso que ele não alterna, né? Às vezes só vai alternar depois ali do terceiro número, né? Limpar a conversa. Tô tentando pegar um caso aqui que ele consiga alternar. Ó, mandou primeiro. Acho que ele acabou mandando de novo com o mesmo número. Ah, não, aqui, ó, ele já conseguiu mandar com os números diferentes. Então, você pode ver, né, aqui, ó, ele conseguiu aqui pegar apenas 2 clientes, sendo que cada cliente tinha ali session key de remetentes diferentes, tá vendo? Ó? Atendente 1, aliás, atendente 2, atendente 1, tá? WhatsApp 2, WhatsApp 1. E aí, aqui já na conversa, ó, eu recebi uma mensagem do atendente 2, né, que seria Autotic Market, né? E recebi também uma mensagem aqui do atendente 1, né, que seria o Hugo, tá? Então você pode ver que nessa estrutura aqui nós conseguimos enviar, fazer os envios em massas ali, mas não só concentrado em um remetente, em sim múltiplos remetentes, tá? Aqui da mesma forma que eu coloquei 2 remetentes, você pode ir aumentando aqui, você pode ir acrescentando novos índices aqui e, claro, sempre aumentando aqui o número randômico, né? Então, se você coloca 10 remetentes, você tem que colocar aqui 10, ok? Para ele poder randomizar entre os 10, para nenhum número ali ficar de fora da campanha, né, de envio. Beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula, tá bom? Como eu informei, se inscreva no canal, tá? Para poder aí apoiar o nosso trabalho, para a gente poder continuar trazendo vídeos incríveis como esse aqui, tá? E deixa um like, porque com certeza tem muitas pessoas querendo saber como faz isso, né, no NTN. E não é uma coisa assim, não é um bicho de 7 cabeças, como você pôde ver aqui, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até um próximo vídeo.